Este vídeo faz parte de uma minissérie onde será explicada a mitologia principal do mundo de Fantera. Esta minissérie será formada por 5 vídeos, cada um deles baseado em uma das 5 baladas da criação. Para que haja um distanciamento do que existe em sentido literal ou figurado, todo o conteúdo a seguir será apenas uma representação do que os estudiosos daquele mundo pensam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos a escrever sobre o tema foi um sacerdote chamado Kent Dogmar, e, portanto, o texto desta minissérie será baseado em suas palavras. Mas só para não perder o costume, queria falar uma coisa antes de começarmos. É entendido que todos os seres que nasceram na Segunda Era são chamados de Malordes, e apenas eles. Então, mesmo que na Terceira Era tenham surgido criaturas muito poderosas, estes não são Malordes. Com o tempo, por serem criaturas poderosas, as raças menores começaram a chamar esses seres de deuses também, e passou a ser tudo uma grande mistura. Porém, repetindo aqui, os Malordes são apenas os seres que nasceram na Segunda Era. E para não passar batido, eu vou agora, entre aspas, contradizer uma coisa que eu disse antes. Porque na verdade os Malordes não foram os únicos seres que nasceram na Segunda Era. Nesse tempo também surgiram as Mortes, que é uma variante dos Malordes, então eu meio que estava certo. Só que essa categoria de Malordes possuem uma essência cósmica diferente. Mas isso fica para outro vídeo. Agora vamos para o que interessa. A Segunda Era foi marcada pelo rompimento do cosmos e o nascimento de Mida, e chegou ao fim com o aprisionamento do caos. Capítulo 3 – A Terceira Era. Após a prisão de Mida, os outros primordiais e os Malordes puderam ter um período de razoável paz. Com a prisão do Deus Supremo do Caos, Batur permaneceu dedicado a segurar o selo. E assim o mundo estava novamente com a influência direta de apenas 5 primordiais. No entanto, Mida e Batur haviam deixado seguidores, e estes mantiveram seus legados firmemente ao longo das eras. Enquanto um grupo acreditava na proteção do selo, o outro ansiava pelo seu rompimento. Neste tempo, os primordiais e os Malordes já viviam em um mundo parecido com o que conhecemos hoje, e após escolherem o seu pequeno espaço naquele lugar encantador, passaram a chamá-lo de Fantera. Este é o mundo que conhecemos. Com o passar do tempo, o cosmos foi se reestruturando de seu rompimento, e a agitação provocada pelos primordiais continuou a gerar ondas como no princípio. Mas o universo já estava tão agitado depois de todos aqueles eventos que as ondas da criação já não tinham tanto impacto quanto as primeiras. Os Malordes, por sua vez, também geravam ondas menores e contribuíam para a modificação do mundo. E foi com tudo isso que a nova geração de seres surgiu. E sendo Fantera um lugar favorável para a existência, foi aqui que começaram a nascer. Trecho da terceira balada. Mida estava novamente preso por tempo indeterminado, e com o surgimento dos Malordes o mundo estava povoado. Mas este foi somente o início. Os Malordes eram os pedaços grandes do rompimento, mas ainda haviam os pequenos aguardando o nascimento. Também a própria agitação dos Malordes geravam pequenas ondas no cosmos. O tempo novamente passou e criaturas de todos os tipos passaram a surgir, e escolheram Fantera para morar e também a quem seguir. Este foi o alvorecer dos povos, e a maior parte das raças, as que conhecemos e as que deixaram de existir, surgiram neste período. Os primordiais montaram os seus reinos, e a princípio todos viviam em um continente único. Os povos de Cantur se acomodaram numa grande extensão de floresta, criada pelo próprio Deus Supremo.
Já o povo de Diogran decidiu viver ao norte do continente, pois o frio parecia confortável para os dragões, com seus corações ardentes. O povo de Zavadrel decidiu viver na região noroeste, perto do mar. E lá se ergueram montanhas altas e majestosas, que ajudariam a proteger o reino. E acima da terra, suspensa no céu, Zavadrel criou uma grande cidade para os anjos, para que vivessem como seu povo de maior prestígio, como representantes dos próprios deuses. Os povos de Bathur e os povos de Mida no início viviam espalhados, mas com o tempo foram se concentrando no extremo oeste do continente e adotaram a cadeia de montanhas como um lar. Ambos os povos nunca se distanciaram um do outro e até hoje permanecem temerosos pelo dia do grande ataque. Mortondur, por sua vez, adotou o sudoeste do continente como seu lar, mas aquela não seria sua morada permanente. Já Moldar, dentre todos os primordiais, foi o único que não adotou uma das novas raças para segui-lo. Decidiu que seria melhor viver nos mares, desbravando o mundo com seus malordes. E após conhecer todos os oceanos, se afeiçoou pelas águas do extremo leste do continente, pois lá a vida era mais calma, longe de todo o barulho dos outros povos. Seus malordes povoaram as terras por ali, e a chamaram de Casteão. E assim tudo parecia ir bem, mas com tanta vida aflorando, vieram também os desentendimentos. Trecho da terceira balada. As diversas raças foram se formando e povoando o mundo, mas as personalidades dos primordiais eram fortes. Se igualavam em tamanho aos desejos dos malordes. As ambições das diversas raças eram tamanhas que começaram a guerrear. O mundo novamente estava em guerra, sem saber quando parar. Começou com casos isolados, mas logo o mundo inteiro estava em guerra. Neste tempo, os próprios deuses andavam em frontera e exerciam influência direta sobre tudo o que acontecia. As raças menores foram as primeiras a entrar em conflito umas com as outras, e conforme os embates foram escalando, os próprios primordiais passaram a se envolver. Mortondur decidiu sair de sua morada e vagou pelo continente atravessando a floresta de Cantur em direção ao leste. Mas essa ação não foi bem vista pelos povos da floresta. Nesse mesmo tempo, o povo de Zavadrel começou a se sentir enclausurado, e por isso os anjos passaram a ser vistos ao sul das montanhas que os protegiam. Cantur não ficou nada satisfeito com a ousadia daqueles que, para ele, deveriam respeitá-lo. Foi então, aproveitando o seu poderio, que declarou guerra aos dois povos ao mesmo tempo. Diogran, vendo tudo aquilo, preferiu não entrar no conflito. Então criou um reino secreto chamado de Dramantina, onde os dragões poderiam morar em paz e harmonia. Mas o poder de Cantur, Zavadrel e Mortondur era grande. Os seus povos agora estavam determinados a conquistar cada vez mais espaço naquele mundo. Quantidade de exércitos e grandes terrenos passaram a ser sinônimos de poder. Cantur então criou seres inspirados nos dragões e mandou que atacassem a cidade dos anjos. E os anjos, por sua vez, confundiram os dragões ferozes com os dragões de Dramantina, e então declararam guerra ao povo de Diogran. Já Mortondur, continuando sua migração forçada, foi visto como uma ameaça por Moldar,
pois se o Deus sombrio chegasse ao extremo leste, seria um empecilho à sua paz. Diogran e Moldar se sentiram forçados a entrar na guerra. E com tanto conflito, o mundo parecia ficar cada vez mais sem esperança. Os embates, antes direcionados, agora eram generalizados. Nenhum dos povos em guerra, em nenhum lugar, estavam seguros. Trecho da terceira balada. Com os 5 primordiais diversos malordes e as diversas raças em guerra, o mundo foi cenário de grande devastação, uma era triste e incerta. Foi nessa era que 2 nomes ganharam importância: Sisa, general dos exércitos do céu, a mais adorada pelo seu povo, sempre justa e fiel, e Hananir, a filha mais nova de Cantor. Com toda aquela devastação, as 2 malordes, Sisa e Hananir, começaram a ganhar destaque, adotando um novo posicionamento diante da guerra. Sisa pregava que a liberdade e a vida deveriam estar acima de todas as coisas, e tais ideais só poderiam ser atingidos através da paz. Já Hananir pregava a proteção dos mais fracos, e para ela, os deuses supremos deveriam resolver o confronto por si mesmos. As 2 malordes aos poucos foram se rebelando contra seus senhores. Hananir queria dar apoio ao povo élfico do sul, que estava sendo atacado, mas Cantor queria defender os faentes do norte, o seu povo adorado. Com o tempo, os métodos de seu pai passaram a ser repudiados por Hananir, que logo começou a agir contra suas ordens, pois tinha um caminho a seguir. Nisso foi ganhando mais poder. Algo similar aconteceu com Sisa, que queria o fim da guerra e a rendição do céu, mas isso era algo inaceitável para Zavadrel. A guerra foi ganhando formas diferentes a cada geração, e o mundo parecia próximo ao fim. Foi então que Sisa ouviu falar da rebelião de Hananir, e quando pôde, a procurou. As 2 firmaram um acordo e decidiram se juntar para criar uma nova civilização, um reino para acolher os desamparados e aqueles que já estavam cansados de tanta morte. Não se sabe ao certo o porquê, mas além de suas capacidades naturais que já eram elevadas, Sisa e Hananir pareciam ficar cada vez mais fortes, e mesmo não possuindo o poder de um primordial, estavam bem perto disso. Trecho da terceira balada. As 2 estavam tão poderosas que podiam enfrentar um primordial, coisa que nenhum outro malorde jamais havia ousado fazer, pois tal ato era mortal. Ambas se rebelaram, e com a influência que possuíam, conseguiram formar exércitos tão grandes quanto os outros envolvidos. Muitos povos a seguiam. Sisa levou com ela parte dos anjos, não a maioria, mas o suficiente para vencer suas batalhas e a tudo que viria. Hananir, por sua vez, teve o apoio dos elfos e de diversas raças, que estavam sendo injustiçadas por seu pai e caindo em desgraça. Sisa e Hananir anunciaram aliança, se rebelaram contra seus determinados senhores. Agora a grande guerra era de 6, mais conflito, mais horrores. Com a declaração de aliança, a terceira era terminava, e sem muita esperança, a quarta era começava. Neste vídeo podemos entender um pouco mais sobre como foram as primeiras divisões do mundo e como o surgimento das raças menores influenciou na relação entre os deuses. Já no próximo vídeo veremos como surgiram os humanos
e o impacto que isso teve na guerra. Então é isso, espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu buscarei responder a todos. Até a próxima!